Já comigo também a Maíra. A gente vai trazer o caso das duas idosas. Denunciamos ontem indícios de maus tratos, com fome, casa suja. Uma não enxerga, a outra não anda. Depois da denúncia de ontem do Balanço Geral, qual é a novidade do caso? Uma delas retornou para casa. Apartamento Campo Grande, apartamento de luxo, bairro do Campo Grande. A sobrinha levou ela de volta para casa e sumiu. A nossa equipe está no local. Cadê a polícia? Maíra está ao vivo. A polícia está no local, é isso daí? A imagem ao vivo e a polícia civil, Maíra? É a polícia no local? Oi, Pimenta, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Neste momento, a equipe da perícia, do Departamento de Polícia Técnica, chegou aqui, está entrando no prédio neste momento para periciar este apartamento. A gente viu aí nas imagens as condições insalubres deste apartamento, as condições em que as idosas viviam. Inclusive, foram essas condições que fizeram os vizinhos perceberem que tinha algo estranho e chamarem a polícia, porque era um mau cheiro tão grande, Pimenta, que já estava aí tomando todo o corredor do andar onde essas idosas estavam. E então eles tiveram que chamar a polícia para entrar neste apartamento e ver o que estava acontecendo. E foi então quando a polícia chegou que encontrou essas duas idosas nessas condições deploráveis. A gente está tentando aqui atravessar para se aproximar ali da equipe de perícia. Trânsito já fluindo bastante aqui no bairro do Campo Grande. Mas, Pimenta, a gente vai saber depois do perito o que é que ele observou dentro deste apartamento, né, que eles estão chegando agora para fazer a perícia, porque as imagens são impressionantes, né, de como essas idosas viviam. E parece que esse apartamento ainda está naquela mesma forma. E por isso a equipe chegou aqui agora, já para fazer a perícia. Vou ver se eles conversam aqui com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral. Olá, bom dia, estamos ao vivo aqui no Balanço Geral. Vocês chegaram para fazer a perícia, pode dar uma palavrinha com a gente? Pronto, vocês vão fazer agora a perícia dentro do apartamento. O que é que vocês vão observar? O que é que a perícia, né, num caso como este, dessa denúncia contra essas idosas, vai buscar quando vai fazer uma perícia num apartamento? Vamos saber se tem condições de habitar no apartamento. Se de fato há condição delas estarem habitando, né? Pelas denúncias, as imagens. É pessoa, né? Entendeu? Se tem condições de habitar lá. Como é que está a situação? Estão aguardando o que nesse momento? Aguardando aqui alguém que disse que era pra gente aguardar. O porteiro disse que era pra gente aguardar aqui, para ir alguém com a gente. Ok, então, muito obrigada. Bom trabalho para vocês. A gente vai aguardar aqui para depois poder relatar para a gente, né, o que foi observado, o que a perícia apontou, quando o senhor retorna. Vamos aguardar aqui. Eles estão aguardando uma autorização para ver o Pimenta. Pode falar. A dona do apartamento, a dona do apartamento, a Maria Antônia, ela teria permitido a entrada de nossa equipe. A dona, porque as duas idosas, elas moram no apartamento alugado. Ontem eu conversei com a dona do apartamento, que está sem receber o dinheiro. Aí eu te pergunto, Maíra, ela tinha autorizado a entrada de nossa equipe. A perícia está no local. A perícia técnica está no local. A gente precisa da Polícia Civil, denúncias graves, autorização, Maíra, porque a dona do apartamento, ela autorizou a entrada de nossa equipe. A nossa equipe está autorizada, Maíra, pela dona. Pois é, Pimenta, mas o síndico do prédio não autorizou a entrada da nossa equipe, mesmo a proprietária tendo autorizado. Então ela teria que estar aqui para acompanhar a nossa equipe de reportagem até o local para a gente conseguir adentrar o imóvel. Agora, Pimenta, o que a gente recebeu aqui de informações, principalmente dos vizinhos, né, que também estão muito comovidos com este caso, é que durante a madrugada, essa idosa que passou, né, que voltou para o apartamento, que passou a noite aqui, ela gritou a noite inteira, ninguém conseguiu dormir. E ela também não autorizava a entrada de nenhum vizinho para tentar lhe dar um apoio, um suporte, ver o que é que estava acontecendo. Então todos ainda estão muito preocupados com a situação
e do que vai acontecer daqui para frente diante desta situação. Está aqui acompanhando tudo, estamos na porta deste condomínio. Ontem mostramos com exclusividade aqui no Balanço Geral esse caso dessas duas idosas que estavam em condições deploráveis dentro deste apartamento. Como você bem relatou, uma não enxergava, a outra não tinha condições de andar, de se locomover, e o apartamento, Pimenta, a gente vendo aí essas imagens realmente absurdas, né, do estado e da condição deste apartamento. E foi exatamente essa condição que chamou a atenção dos vizinhos, porque um mau cheiro muito forte começou a sair do apartamento, invadir todo o corredor, e os vizinhos então decidiram chamar a polícia, preocupados com o que poderia estar acontecendo dentro deste imóvel. Pode falar, Pimenta. Então eu faço um apelo, se o problema é porque a dona do apartamento ela não está presente, que algum morador, você que é morador aí desse prédio, Campo Grande, libera a entrada de nossa equipe. Eu faço esse pedido. O Balanço Geral está aí na frente do prédio para ajudar. Desde ontem trouxemos a denúncia. Então, Maíra, a dona do apartamento, Maria Antônia, o nome dela, conversamos ontem ao vivo no Balanço Geral. Ela autorizou, só que ela está em Ilhéus. A dona do apartamento onde as idosas estão, ela está em Ilhéus. Ela autorizou, mas ela não está presente. E aí o síndico não está liberando a nossa entrada. Beleza! Então eu faço um apelo. Você que mora nesse condomínio, você que tem coração, você que é cidadão de bem, você que não tolera esse tipo de descaso, por favor, desce agora aí. Desce do seu apartamento. Libera a entrada da nossa equipe de reportagem. Se o problema é esse, Maíra, se o problema é a presença física, porque a dona do apartamento liberou a nossa entrada. Mas se o síndico... Qual é o nome desse síndico, hein, Maíra? Queria saber o nome dele. O síndico não está liberando a nossa entrada, mesmo com a autorização da dona do apartamento. Então eu faço um apelo, Maíra, a você que mora nesse condomínio aí no Campo Grande, que a gente está mostrando, libere a entrada, que a gente quer mostrar é como essa idosa, depois de ter sido maltratada, com fome, casa suja, se batendo na parede, ela voltou pro apartamento. E a gente precisa mostrar como está agora. A família abandonou. A família abandonou desde ontem. A família não apareceu. Maíra, qual é o nome do síndico? Ok, ele está fazendo o trabalho dele. Se o seguinte, para você que é o síndico aí do prédio, se você não está liberando a nossa equipe porque a dona não está presente, a gente vai arrumar um morador de bem que vai liberar, viu, Maíra? Estou fazendo um apelo a você que mora nesse condomínio. Que condomínio é esse aqui? Qual é o nome do condomínio? Qual é o nome desse condomínio? Tá aqui o nome, ó. Vai aparecer na tela. Me ajuda aí. Alguma coisa de Carvalho. Edifício Comendador... Condomínio Edifício Valério Comendador Antônio Valério Carvalho. Número 284. Algum morador aí, por favor. Você que é cidadão de bem, você que não compactua, você que está revoltado como a gente desde ontem, por favor, libera a nossa entrada. Tem um Fala Pimenta, 992662700. Você, morador, por favor, que a gente quer mostrar é como essa idosa, depois de tudo que mostramos ontem, a sobrinha tirou ela da unidade de saúde. E essa imagem é de agora. Essa imagem é depois que ela saiu da unidade de saúde. Ela tá com fezes de barata na mão e um morador tá filmando. Depois de tudo que mostramos ontem, ela não enxerga, tá, gente? Você que não assistiu o Balanço Geral de ontem e tá chegando agora, essa idosa, ela não enxerga, a irmã não anda, as duas vivendo indícios de maus tratos, casa suja, imunda, elas com fome. Ontem elas foram socorridas, a gente mostrou no Balanço Geral. Aí elas foram para a unidade de saúde, cada uma para um hospital. Uma foi para a UPA dos Barris
E a outra, qual foi o hospital mesmo lá que a outra foi? Elas foram levadas Ernesto Simões. E é o seguinte, agora essa daqui voltou para casa. E olha a situação. Ela tá com fezes de rato, de gato na mão. Ela tá encostada na parede, com a mão segurando fezes de gato. Ela não tem a menor ideia, ela não enxerga, ela vai tateando pela casa. E aqui é um morador indignado e ele tá filmando para mostrar esse descaso. E nesse momento ao vivo, a perícia está no prédio. A perícia está no prédio, fazendo o trabalho de levantamento de informação. Trabalho extremamente importante. Boletim de ocorrência já foi registrado, Maíra. Eu faço um apelo. Você que é morador desse condomínio, permita a entrada do balanço geral. A dona do apartamento delas permitiu, mas ela está em Ilhéus. E aí o síndico não está deixando a nossa equipe mostrar. O prédio não tem nada a ver, gente. O prédio não tem nada a ver com a história. O que a gente precisa mostrar é o apartamento onde essas idosas teriam sido trancadas e abandonadas. Os indícios são esses. A gente precisa mostrar, porque o que a gente está trazendo são imagens de moradores indignados. A nossa equipe está no local. Então, se você é morador desse prédio, por favor, a nossa equipe está aí embaixo. Autoriza a nossa equipe para a gente mostrar. A gente precisa salvar essas duas. Uma não enxerga, a outra não anda, Maíra. Pelo amor de Deus. Pois é, Pimenta, a informação que a gente tem é que o síndico do condomínio ele precisa formalizar esta denúncia. Porque, claro, depois que os moradores chamaram a polícia, que averiguaram a situação e fizeram um resgate dessas idosas, a delegacia do idoso já está fazendo diligências e já está investigando e apurando este caso. Mas o síndico, sim, precisa formalizar a denúncia na delegacia e a polícia está aguardando que isso seja feito. Nesse momento, a gente acompanha a chegada aqui do Departamento de Polícia Técnica para fazer a perícia no apartamento. Conversamos agora há pouco com o perito que disse que o trabalho deles vai ser averiguar, né, ali se aquele apartamento tem condições de ser habitado, condições de moradia, porque de fato as imagens são impressionantes das condições em que estava este apartamento. Então eles agora vão fazer todo esse trabalho, a gente está aqui acompanhando, eles acabaram de subir, a gente viu que inclusive eles ficaram um tempo aqui aguardando autorização para poder ir até o apartamento. Estava aguardando que uma pessoa do condomínio autorizada viesse e acompanhasse a equipe até o apartamento desta idosa. A informação que a gente tem é que essa idosa, depois que ela foi resgatada, ela foi levada para a UPA, mas que a sobrinha tirou ela da UPA e trouxe ela de volta para o apartamento, mesmo apartamento nessas condições que a gente viu aí nas imagens. Trouxe a idosa de volta para o mesmo lugar, sem ter mudado nada, sem ter dado uma condição melhor ou mais digna para esta idosa. E segundo os moradores, a gente recebeu denúncias aqui muito sérias de que essa idosa gritou a noite inteira e que não deixou ninguém entrar no apartamento, nem mesmo para verificar o que estava acontecendo, ver se podia ajudar de alguma forma. Mas os moradores não conseguiram dormir, angustiados por conta deste barulho desta idosa gritando bastante. Então a gente está aqui, viu, Pimenta, acompanhando este caso de perto para ver quais providências vão ser tomadas. E aqui a expectativa é o que a perícia vai encontrar neste apartamento, qual vai ser a conclusão do laudo pericial. De fato, é um imóvel que dá para ser habitado ou não. A proprietária, como você falou, não está presente aqui em Salvador, mas ela informou que o aluguel não é pago há alguns meses, o caso está na justiça e ela estaria aguardando aí essa decisão da justiça para ver o que seria feito. Mas ninguém imaginava que o apartamento estivesse nessas condições, inclusive que tivesse com esse mau cheiro absurdo que acabou aí exalando por todo o corredor. E a gente segue daqui, viu,
Pimenta está acompanhando todo este caso e vendo se de fato algum responsável por essas idosas vai aparecer. Porque a informação que a gente tem é que ela teria uma filha que seria italiana, que talvez não estivesse aqui no Brasil e que viria aqui só algumas vezes visitar, né, uma dessas idosas, visitar as idosas. Teria uma sobrinha que teria trazido ela para cá e deixado ela aqui, mas a gente não sabe se essa sobrinha está no apartamento com a idosa ou só deixou a idosa e foi embora. Então nós estamos aqui aguardando também alguém da família, viu, Pimenta, para ver se alguém também se pronuncia em relação a essa situação que está acontecendo com essa idosa. Mas pode falar. Maíra, é o seguinte, ontem denunciamos esse caso, 2 idosas, irmãs, acima de 70 anos, uma não anda, a outra não enxerga. Elas estavam circulando pela área externa do prédio, querendo sair pela portaria. Ali o porteiro percebeu, porque uma não enxerga, né? E ali ele começou a perceber que algo de errado estava acontecendo. Moradores começaram a se aglomerar. E aí foram até o apartamento. E aí os moradores, os vizinhos, descobriram indícios de maus tratos. A casa suja, imunda, fedida, condições desumanas. E ali os moradores pediram resgate para o SAMU. O SAMU resgatou as 2. Olha ela com fome, mostramos ontem. Aí já ela recebendo ali o pão e o suco. Conversamos com a dona do apartamento onde as 2 moram. Dona Maria Antônia está em Ilhéus. E ela relatou o seguinte, Pimenta, há mais de 2 anos a família parou de pagar o aluguel. Mais de R$ 2.500. O condomínio é cerca de R$ 800, também deixou de ser pago. E eram as 3, porque tem as 2 idosas e era uma outra que faleceu. E aí começa esse impasse. Existe uma sobrinha que até agora não apareceu. Essa sobrinha, que inclusive ontem tirou essa idosa, cadê a imagem dela? A atual. Aqui é de ontem. A sobrinha que aparece uma vez por semana ou a cada 10 dias. Eu não sei o que é que ela faz com o dinheiro, tá? Eu não sei o que é que ela faz com o dinheiro das 2 idosas, eu não sei. Porque o condomínio não está sendo pago, o aluguel não está sendo pago. A situação dentro da casa, do apartamento é de abandono. Olha a quantidade de lixo. E aqui tem um outro parente, eu vou até ligar ao vivo aqui. Vou ligar aqui ao vivo para ele. Ele não está aqui em Salvador. André. Alô? André, boa tarde, André. Ou bom dia. Quem tá falando? É o Pimenta aqui do Balanço Geral. A gente está ao vivo, cara. Desde ontem, a gente está pedindo para vocês uma posição. Com relação... Eu mandei uma nota para a Liz, viu? E o que é que vocês informaram? Tá lá na nota. Porque eu tô achando que vocês estão, assim, forçando a barra, porque a senhora lá tá alegando que tá em atraso. Vocês querem despejar uma pessoa que não tem condição de sair. E agora. A casa, André, e a casa que a gente tá mostrando suja? Uma não enxerga, André, a outra mal anda. Ela não enxerga a partir de agora. Esse lance de enxergar tá há pouco tempo. Ela tinha autonomia dela, apesar de ter os problemas mentais delas. Tinha um problema dela, não permitia que ninguém entrasse, a não ser a minha sobrinha. Ela pedia para a sobrinha fazer os pagamentos dela. E vocês estão defenestrando a moça. Inclusive, ela perdeu o emprego por conta disso. E por que ela não apareceu até agora para poder explicar isso? Você trabalha na rua, Sim. Você pode sair. Ela trabalha num local específico. Ela trabalha. Até hoje, ela trabalhava. Quem é que está sendo responsável, André? Quem é que está sendo responsável por ela? Não tem responsável. Os responsáveis por ela morreram. Os responsáveis morreram. A minha sobrinha ia aí por caridade. Só que nem isso, mas ela tá querendo fazer por conta disso. Por causa dessa confusão. E quem é que é responsável pelo pagamento? E quem é que é responsável pelo pagamento? Essa é a sua preocupação. Eu tô querendo entender, André. Peraí. A gente quer entender, estamos falando. Estamos falando ao vivo. Você mostrou que tem um lado. O lado seu é da dona do imóvel. Não. É o lado da casa. A gente está mostrando a casa suja, imunda. E ela pedindo socorro. Exatamente. Você demonstrou que você está do lado da dona. Não. A gente está mostrando dentro da casa a idosa que não enxerga pedindo socorro. Ela se batendo na parede e a casa toda suja.
Isso, e aí a gente estava providenciando, justamente Priscila estava indo aí, tentando convencer ela a ir para o hospital, porque ela é adepta da Igreja Universal de Deus, e aí o que incutem na cabeça dela é que ela não precisa de médico. E ela deixa o dinheirinho dela lá, que vocês disseram que a moça tinha roubado, inclusive eu tô gravado isso, ela deixa lá na Igreja Universal, deixar pra lá, entendeu? Esse dinheiro, ela faz o que com esse dinheiro? E quem é o responsável pelo dinheiro das duas? Ela paga o aluguel, não tem. O responsável é ela, Cléa, a senhora que está agora cega, ficando cega, nesse momento, Sim. Ela que era a responsável. Ela que é a responsável. Isso, exatamente. Não tinha ninguém como responsável, não. Era não tem ela. nenhum parente, nenhum familiar, nada? As duas, porque as duas são irmãs, né? Responsável legalmente, não. Não tinha nenhum responsável legalmente. E então não tinha ninguém indo na casa, não tem nenhum parente, nada? Tem uma parente dentro da casa, quando dá o horário dela, que ela não está no trabalho, ela vai para ver o que é que ela precisa. Quem é que foi ontem lá no hospital para poder... A minha sobrinha, que ela foi lá. Perdeu o emprego por conta dessa confusão que vocês fizeram. Não, o que a gente está mostrando, porque são os moradores, porque a gente está falando de duas idosas, a situação dentro da casa é uma situação degradável, tá? Assim, o que a gente está mostrando, infelizmente tá. Né? Não é? Você concorda? Eu concordo, mas infelizmente foi uma opção de vida dela, de não aceitar nada, não aceitou nada. E agora ela vai ter que aceitar, por quê? Porque ela tá cega, a gente vai ter que fazer a força. Inclusive, Pimenta, deixa eu registrado aí, que coloquei na nota, que eu fiz uma denúncia há mais de 2 anos atrás ao Ministério Público, justamente para forçar com que ela fosse, porque eu não poderia ir lá e tirar. Qual foi a denúncia? O que é que foi dito nessa denúncia? Dessa situação, meu amigo. Vocês denunciaram isso no Ministério Público? Exatamente, há 2 anos atrás. E não tiveram nenhuma resposta? Eles fizeram a notificação, pediram pro CAPES e aí e tal, mas tudo muito lento. Hoje, então, é essa sua a sobrinha, né? É sua sobrinha, é isso? Não, sobrinha, prima, bem longe. Mas tem grau de parentesco com as idosas? Tem, ela é sobrinha, mas sobrinha. É bem longe também. Ela hoje que está dando esse suporte. Por caridade. Por caridade. Por obrigação. Ela não tem acesso a nenhum dinheiro, nada disso. Tudo nada, é com elas. Tudo era com Cléa. Só que agora, com essa dificuldade, ela chamou ela para fazer os pagamentos, porque ela não está enxergando. Entendi. Infelizmente, o cartão dela, ela vai no banco, alguém deve ajudar ela a tirar e tudo, entendeu? E quando parece que a Cléa, né, a sobrinha delas, foi lá no apartamento, que viu toda a situação, chegou a reforçar lá com o Ministério Público de novo, olha, a situação está complicada. Eu até, no caso da outra, inclusive, que está internada, graças a Deus ela está internada, que agora ela está recebendo um atendimento médico, coisa que não estava sendo feito. Agora, minha preocupação é só com a cegueira de Cléa, que se possível vocês puderem ajudar nesse ponto, eu agradeceria muito, para ela fazer uma cirurgia. Ela parou de enxergar há quanto tempo? Pra você ter ideia, fiquei sabendo agora. Tem uns 15 a 20 dias que ela estava desse jeito. Porque você vê a imagem, né? Ela vai se batendo ali pela parede. A imagem forte, né? A imagem forte, né? Foi coisa muito rápida. Ela enxergava normalmente. É porque ela tem mais de 70 anos, nunca fez a catarata, né? Deve ter sido isso, eu acredito. Ela enxergava normalmente, né? Sim. Tá bom, meu amigo? Tá bom, André. Eu agradeço aqui, tá? O que a gente quer aqui é tentar ajudar da melhor maneira, porque... mas não é fazendo a sensacionalismo. As imagens, porque assim, não, as imagens são fortes. A perícia, inclusive, está agora lá no local, você está sabendo? Que a perícia... Não estava não. A perícia está agora lá. A dona, inclusive, fala uma coisa absurda, que ela não pode fazer isso, que se soubesse que Cléa voltaria, que ela trocaria a chave. Ela não pode fazer isso, porque ela não tem a posse. Inclusive, são pessoas vulneráveis e pela dignidade da pessoa humana, ela não pode nem retirar. Pra você ter ideia, a justiça nem pode tirar ela por enquanto. Mas olha só. Eu quero que saia. Não, perfeito. Vou tentar tirar. O que a gente quer, se até André, a Cléa quiser falar, porque é o seguinte, o que a gente tem é o quê? São imagens fortes de duas idosas trancadas dentro de casa, trancadas assim, elas estão dentro de casa sozinhas, com a casa suja, imunda, uma não está enxergando, vai se batendo pela parede. São imagens fortes, são denúncias graves, indícios fortes, é isso que a gente está trazendo. Então assim, diga. Infelizmente, a gente toma decisões na vida que leva a isso. Elas não casaram, não tiveram filhos, nunca trabalharam. Aí, infelizmente, você sabe que os filhos é que, teoricamente, é que cuidarão dos pais.
Ela não tem filho não, André? Ela não tem filho não? Nada? Não tem filho, nada. Só tem você e a Cléia, então, no mundo? Só você e a Cléia? Não, tem outros sobrinhos, mas cada um com sua vida. Tem uma que mora em Belém, tem uma que mora em Feira de Santana, tem outro que mora em Luiz Eduardo Magalhães. Eu moro há 30 anos em Teresina, entendeu? Entendi. É desse jeito, as pessoas tomaram o seu rumo. Só a Cléia que vive aqui, né? Só a Cléia e essa sobrinha que mora fora, não mora com ela, entendeu? Dando na medida do possível, né? Ela já foi na delegacia, ela já se colocou à disposição lá da polícia? Quem? A sobrinha delas? A sobrinha? É. Parece que ela foi intimada amanhã, 2 horas. Amanhã, né? Pra estar lá, né? E perdeu o emprego por conta disso. Agora que vai ser, o negócio vai ser... Espero que alguém possa ajudar ela para poder se manter agora. André, agradeço, tá? Ao vivo tá bom, aqui, obrigado. Você tá ao vivo aqui. Aqui a gente dá a voz e vez. Obrigado aí pela sua atenção, pela sua participação aqui com a gente, tá? Muito obrigado. Bom, obrigado. Tá aí o André conversando com a gente lá de Teresina. Não sei, Maíra, se você pegou aí, se você conseguiu ouvir. É o André conversando com a gente. O que ele fala é o seguinte: não tem parente, não tem responsável legal. O que tem é a Cléia, que tenta ajudar. Segundo ele, ela não tem nem acesso ao dinheiro, que toda a parte do trâmite ali do aluguel foi com uma das idosas e a proprietária. A Cléia tenta ajudar. O Ministério Público já teria sido acionado pela família. Que confusão. O que a gente tem de fato são 2 idosas dentro de uma casa suja, imunda, com fezes de animal, completamente sem assistência. E aí tá a confusão, Maíra. A perícia tá no local, né? Campo Grande. Exatamente, Pimenta. E o caso agora está sendo investigado pela Delegacia do Idoso, para exatamente averiguar todas essas informações e a polícia também entender o que de fato está acontecendo com essas idosas e se de fato elas têm condições ainda de viverem sozinhas. E o que fazer nesta situação? Se elas são só as 2, se não tem nenhum familiar para ajudar, para dar um suporte. Então, o que fazer, como vai ser a partir de agora? Está acompanhando aqui, a perícia já subiu. De acordo com o perito, eles vão averiguar se de fato tem condições desse imóvel ser habitado, né? De acordo com as imagens ali, as denúncias que a gente recebeu. De fato, foi essa condição do apartamento que fez os vizinhos denunciarem e chamarem a polícia por conta do mau cheiro que estava exalando, já tomando todo o corredor. E a situação que a gente viu das idosas, né? As idosas completamente debilitadas. Precisaram, inclusive, fazer um lanche dentro da ambulância do SAMU pela condição que elas estavam, desnutridas. Então, realmente precisam agora de cuidado, de atendimento médico. E a gente vai seguir acompanhando, viu, Pimenta, para ver o que a investigação da Delegacia do Idoso vai concluir diante desta situação destas 2 idosas. E eu vou aguardar aqui, assim que o perito descer, a gente vai tentar saber o que é que foi encontrado dentro deste apartamento e se de fato a idosa ainda está aí, quais são as condições, o que está acontecendo dentro deste apartamento. Já já eu volto, Pimenta, com mais informações. É com você. Tá aí, olha, Maíra, a gente continua, a perícia tá no local, denúncias graves, a gente precisa da Polícia Civil. Conversamos com um dos parentes, ele diz que ele não tem responsabilidade legal, que ele está tentando ajudar como pode, que as idosas, infelizmente, não tem, né, família, não tem filho, não tem ninguém. E a gente precisa da Polícia Civil aí no local. A gente tem a perícia. São 2 idosas, indícios de maus tratos, de abandono, e a gente precisa salvá-las. A gente precisa ajudar.